Queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez estamos aqui reunidos para a luz da doutrina espírita compreendermos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sinto-me extremamente honrado em ter o privilégio de poder trabalhar e juntos trocarmos ideias, mesmo nós estando longe fisicamente, mas perto de coração. Queremos agradecer a Deus, então, pela oportunidade, que os bons amigos espirituais possam nos auxiliar na noite de hoje, para que nós venhamos à luz da doutrina, com cunho doutrinário, trazer os esclarecimentos que essa doutrina de amor tem nos orientado a todos nós. Muito obrigado, bom Pai do céu, Jesus, nosso irmão, nossos anjos da guarda. Abençoe a cada um de nós que estamos reunidos, um só coração, com o intuito de compreender e entender. Que assim seja. Pois bem, estamos muito felizes novamente de estarmos reunidos. E o tema da noite de hoje é um tema que não é novo, que ao longo dos séculos nós vamos aos poucos, através das nossas caminhadas, seja no mundo físico, seja no mundo invisível, nessa dualidade, vamos tentando valorizar. E nessa valorização, muitas vezes, diante das nossas dificuldades, tomamos, às vezes, atos treslocados e voltamos para casa de uma maneira que não nos planejamos, através do suicídio. Então, o tema de hoje é valorização da vida, prevenção ao suicídio. E é um tema em que carece de muito estudo, mas a doutrina dos espíritos nos explica, nos orienta e nos dá esse lenitivo para que nós possamos ter fé e seguir a caminhada. Então, já na codificação, Allan Kardec, já durante esse nosso trabalho, ele faz algumas perguntas para os espíritos, eles trazem a resposta esclarecedora sobre por que muitos de nós cometemos o suicídio, muitos de nós tomamos esses atos treslocados. Mas na questão 132, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Qual é o objetivo de nós encarnarmos, mergulharmos num corpo físico e, nesse tempo, trabalhar, nos organizar, saldar as dívidas e alguns créditos também trazer. E nesse trabalho podermos voltar para casa com o dever cumprido. Mas então Kardec pergunta na 132 qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem para nós. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, dizem os espíritos, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
Nisto é que está a expiação. Mas a encarnação também tem outro objetivo, além da nossa perfeição. Fazer com que nós venhamos chegar à perfeição. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a cada mundo a parte que lhe toca na obra da criação. Para exercê-la é que o espírito tem em cada mundo um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo em que ele for encarnado, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele, o espírito, se adianta. Então, o objetivo da encarnação, segundo os espíritos, tem dois objetivos: chegar à perfeição e trabalhar na obra do Criador, no mundo em que formos, seja no planeta Terra, seja em outro planeta. E trabalhar nesse mundo é estar com o nosso irmão, ajudando, aprendendo e dando exemplo. Então, a encarnação tem dois objetivos: nos aperfeiçoar e ajudar na obra da criação, o progresso. Há momentos em que a vida se torna um fardo. E muitos de nós perdemos a coragem de seguir em frente. Essa experiência é mais comum do que se imagina, embora ninguém goste muito de falar a respeito, ou não tenha com quem compartilhar os seus momentos difíceis. Quanto maior a tristeza, quanto maior a melancolia ou a depressão, maior o isolamento ou a culpa por não estar bem com a vida. São muitos os caminhos que levam ao suicídio. Muitos os caminhos. E os espíritos nos colocam que o fardo não é o responsável pelo suicídio, e sim a desistência. A desistência. Então, o fardo pesado, porque cada um carrega o seu fardo e nós não carregamos o fardo que não possamos carregar, temos condições de fazê-lo. O fardo nunca é pesado, nós temos esse fardo compatível com o que nós podemos carregar. Então, não é um fardo pesado. Não são as dificuldades que nos levam ao suicídio. É a nossa desistência. É quando nós desistimos. Então, a causa principal é a desistência de lutar e de enfrentar esses problemas que nos levam, muitas vezes, a tirar a nossa vida. Matar o corpo orgânico, físico. Jerônimo Mendonça Ribeiro, conhecido como o gigante deitado, paraplégico, trabalhador espírita, palestrante, nunca desistiu. E teria todos os motivos quando encarnado. Um palestrante extraordinário e que, mesmo no estado físico em que se encontrava, nunca desistiu. Irmãos anônimos que estão em sérias dificuldades de toda ordem, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, não desistem e seguem a sua luta diária.
Do ponto de vista científico, já se sabe que, na maioria dos casos, 90% aproximadamente, o autoextermínio, o suicídio, está associado a patologias de ordem mental. Pois nós estamos juntos nessa espaçonave. Nesse planeta, nesse educandário. Estamos juntos. E quem está sentado ao lado não é apenas um passageiro. E há quem chame essa ajuda para esse passageiro que andamos na mesma espaçonave, no mesmo planeta Terra, há quem chame essa ajuda de humanidade. Essa introdução, essas linhas que estamos nesse momento falando, tiramos do instrutivo livro do nosso querido irmão André Trigueiro, do seu livro Viver é a Melhor Opção. Livro esse que aborda a problemática do suicídio, tão alarmante, e que continua a preocupar a todos que prezam pela vida, dos cuidados que temos de ter conosco e com o nosso próximo. A Organização Mundial da Saúde estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo no ano de 2012. Último ano que foi dado, esses dados foram internacionalmente totalizados no ano de 2012. São 2.200 casos consumados por dia. E a cada 40 segundos, uma pessoa suicida. É alarmante. Esses dados é de 2012. Estamos em 2020. E com essa pandemia, quais serão os dados? Os métodos mais comuns do suicídio é a arma de fogo, a ingestão de pesticidas e enforcamentos. E o que mais nos preocupa enquanto evangelizador, enquanto trabalhador, que todos nós somos, entre jovens é 3 vezes maior no sexo masculino, que também acontece no sexo feminino. E as principais causas é a depressão, dependência química, como o álcool, como as drogas. E o suicídio ele é praticado por pessoas de diversas classes sociais. Devemos, então, investir nos fatores protetores, assistência médica e psicológica de boa qualidade, para os indivíduos e suas famílias, sim, as famílias, para saber entender e trabalhar com aquele irmão, e assim podermos diminuir essas taxas de suicídios na população, em geral e nos grupos específicos. Portanto, meus irmãos, todo cuidado e observação diária, porque muitas vezes está ao nosso lado, pertinho de nós, e não percebemos. Achamos que acontece muito longe de nós. E às vezes está na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente entre os nossos amigos, parentes. E Kardec, já naquela época, muito preocupado, naqueles tempos idos, já questiona os amigos luzeiros sobre essa problemática do suicídio, sobre essa chaga
essa aflição, esse sofrimento que passa o irmão, que interrompe a sua caminhada na sua encarnação num corpo físico, aniquilando-se. Porque o espírito não morre, morre o corpo físico. Na questão 943, e algumas questões do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler aqui, vamos ler também as respostas, nós vamos perceber a preocupação já de Kardec e dos amigos espirituais, dessa chaga que até nos tempos atuais preocupa os nossos irmãos. Então, na questão 943, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? De onde vem esse desgosto? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da sociedade. Continuam os espíritos: para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aplicações naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Mas aqueles que veem o desgosto pela vida é um efeito de ociosidade, falta de fé, e geralmente da sociedade. E seguindo na questão 944, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? 1857, meus irmãos. Na codificação do Livro dos Espíritos. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Pergunta Kardec. E os amigos espirituais respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicida ou suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Estamos transgredindo a lei divina quando matamos o corpo orgânico, físico, pensando que matando o corpo físico vamos sanar aquele nosso problema. E na questão 944A, não satisfeito, Kardec pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Não sou eu que o faço? E os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Então a gente também, desequilibrado, recebe influência. Em 945, dando continuidade para que depois nós venhamos trabalhar nesses minutos que nós temos juntos. Na 945, que pensar então do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? E os espíritos respondem: são insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhe tem sido, então não teria sido para eles tão pesada. E aí nós voltamos lá na questão 132, quando Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, e os espíritos respondem: a sua perfeição e ajudar na obra do Criador, ou seja, trabalhando para si e para o próximo e o progresso. Então, são insensatos porque não trabalhavam. Por isso que ficaram na ociosidade. Na questão 946, muito preocupado Kardec com essa chaga, com esse sofrimento dos que tiram e matam o corpo físico, ele pergunta para os espíritos: que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? Que podemos pensar desses que por atos translocados matam o corpo físico porque o seu dia a dia, a sua miséria, a sua decepção, ele não suporta mais? E os espíritos respondem: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças.
nem coragem. As atribulações da vida são provas ou expiações. A gente vem com o objetivo de tentar sanar através de expiações e missões. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída no suicídio, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir da sua linguagem, da nossa linguagem, diz os espíritos, podem, de fato, favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, quando desencarnam, e de maneira mais cruel, o vazio de suas palavras. Na 946A, na mesma questão, Kardec, questionando os espíritos sobre esse ato que muitos de nós cometemos e que não mais, e tentamos não mais fazê-lo, e prece para aqueles que fizeram e estão sofrendo, em nossa parte. Na questão 946A, ele pergunta: os que levaram o suicida, aqueles que levaram o suicida a esse ato de desespero, eles sofrerão as consequências disso? Aqueles que induziram esse irmão desequilibrado a praticar o suicídio, eles sofrerão as consequências desse ato? E os espíritos respondem: ó, infelizes deles, porque responderão como por um assassino. Na 947, para encerrar as perguntas do Livro dos Espíritos, que Kardec coloca para os nossos irmãos, na codificação, na 947 ele pergunta: o homem que se vê às voltas com a necessidade se deixa morrer de desespero, por ter considerado como pode ser considerado um suicida, ou seja, aquele que não se cuidou, não se alimenta, entra em desespero, entra em depressão, ele pode se considerar um suicida? Mesmo sem arma de fogo, sem enforcamento, sem droga e sem o álcool? Ele pode se considerar um suicida? E os espíritos respondem: é um suicida. Mas os que o causaram ou que poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Então, se nós vemos aquele nosso irmão que está em desespero, não quer mais viver, e nós não o ajudarmos, ele estar conosco, e nós temos a oportunidade de ajudá-lo, somos mais culpáveis do que o próprio que venha desencarnar por não mais se alimentar, por perder a noção da sua vida. Não acrediteis, dizem os espíritos, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Aquele também sofrerá as consequências. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho. Quero dizer, se é um desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que se lhe vergonhariam se tivesse de dever a existência ao trabalho das próprias mãos. Ele poderia levantar, tocar em frente, preferindo morrer de fome ao descer ao que chamam a sua posição social. A pessoa perde todo um patrimônio, vivia numa sociedade bajulado, e quando perde todo o dinheiro, se sente excluído e não consegue viver essa nova vida sem ser abastado como era. Também sofrerá as consequências. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar
contra a diversidade e enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que tem boa vontade para aqueles a quem nada falta, que vos volta as costas quando dele necessitais, perguntam os espíritos. Não tem 100 vezes mais grandeza esse que levanta a cabeça e segue em frente? Sacrificar a vida, a consideração nesse mundo é uma expiação proporcional à gravidade da falta. Segundo as circunstâncias, como sempre. Então vejamos como um Kardec preocupado com o suicídio, com a valorização da vida, que é importante. E para encerrar essas perguntas, na 957, Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Depois que esse espírito mata o corpo físico, já no plano espiritual, qual é a consequência desse espírito? O estado que ele vai se encontrar. Como ele estará? Porque ele não morre. Morre o seu corpo físico. E os espíritos respondem: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas, e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que o produziram. Nós temos relatos de irmãos que, por ficar cego, memória do suicida, personagem Camilo, Castelo Branco, perdeu a visão e se matou. Outros se endividaram e se mataram. Outros, com dificuldades de entendimento, se sentiram isolados, se mataram. Esses, as suas consequências, o seu estado de espírito será muito dolorido. Já aquela mãe, que nem está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, que o seu filhinho acamado desencarna e ela não aguenta mais de saudade e tira a sua própria vida com a intenção de reencontrar com o filho, e que provavelmente não se encontrou, as penas e as consequências desses espíritos e dessa mulher será diferente. O seu estado será diferente daquele que tirou a sua vida por um ato translocado, porque ficou cego, ficou endividado, porque ficou desesperado, porque foi abandonado. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Ele vai ficar desapontado. Ele vai perceber que ele não morreu. Pelo contrário. De resto, a sorte, então, não é a mesma para todos. A sorte da mãe e daquele que tira a vida porque ficou cego, ficou endividado, é diferente. Por isso que não há penalidades fixadas em todos os casos, e elas são sempre relativas às causas que o produziram. Alguns espiam sua falta imediatamente. Outros, uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Percebemos, então, meus irmãos, que o suicídio é condenável sob qualquer aspecto. E sabemos também que o livre-arbítrio ele é soberano. Somos os construtores do nosso destino. E ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que cada um de nós faz. E quando nossas escolhas convergem na direção das leis que regem a vida, que regem o universo, a nossa existência flui.
segue seu curso. Entretanto, quando as nossas escolhas se dão de uma outra maneira, através do suicídio, sofremos muito. Por isso, passamos a ser responsáveis pelas nossas escolhas. Somos os responsáveis. E a evolução, meus irmãos, é o mérito pessoal, intransponível. Não podemos evoluir pelo outro. No máximo, podemos e devemos ajudar o outro. E a dor? A dor é uma lei de equilíbrio e educação, já nos coloca Leon Denis. E nós estamos nesse planeta de expiações e provas. A dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica muito importante na nossa caminhada. E não se trata aqui de punição, não se trata aqui de castigo de Deus. Somos nós mesmos que resgatamos, que pedimos para aquelas nossas vicissitudes, aquelas nossas dificuldades estejam conosco, para que nós venhamos, junto com aqueles que estão na nossa caminhada, junto, poder resgatar e nos melhorar. Comer a mesma comida estragada que ontem dei para o meu irmão, para saber o gosto ruim e que não devo fazê-la, e não dar mais comida estragada para o outro. Joana de Ângeles, espírito, enfatiza que não devemos fugir do sofrimento e sim aprender com ele. E no Evangelho já diz que nós temos que saber sofrer, porque a gente não veio para sofrer. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, pois, pelo contrário, devemos examiná-los e enfrentá-los. Jamais desistir. Todos nós estagiamos em uma faixa evolutiva onde ainda prevalece entre nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a sensualidade, o apego à matéria e outras imperfeições que nos sugam preciosas energias. Mas não podemos esquecer que não somos outros espíritos. Somos os algozes do passado, transvestidos de vítimas do presente. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar o suicídio, uma solução, achando que é uma solução, merece da nossa parte atenção, merece da nossa parte respeito e muita prece. Nas nossas casas espíritas, nas nossas reuniões, quando abrimos os trabalhos, quando estávamos nas presenciais e que podia haver aglomeração, temos que, quando na prece de abertura dos trabalhos, fazer prece para isso nossos irmãos que estão em sofrimento, em que em atos translocados mataram seu corpo físico, fazendo com que a sua caminhada não seguisse o ritmo programado. Ivone Pereira, nossa querida irmã, desencarnada, que psicografou vários livros, pegava o jornal, ia na seção dos obituários e fazia prece para aqueles que desencarnaram. E muitos deles
depois se manifestavam a ela, agradecendo, porque foram as preces delas que acionaram os lanceiros de Maria, Mãe de Jesus, para auxiliar e buscar nos vales doloridos os suicidas que estavam lá sofrendo. É uma prece e termos compaixão com esses nossos irmãos que, por atos translocados, desequilibrados, tiram e matam o seu veículo, o seu corpo físico. E qual de nós já não terá passado pelo mesmo infortúnio? Nessas nossas andanças, porque nós já alimentamos e já representamos vários e vários personagens. Hoje, chamo-me Flávio, mas quando falo, é uma multidão que fala por mim, porque eu já representei muitos personagens. Já fui Maria, João, Marcos, Joana, e hoje, Flávio, encarnado num corpo físico. Sexo masculino. Então temos que fazer prece para esses irmãos. Se nos erguemos, foi porque alguém não nos julgou. E estendeu a mão no momento mais difícil da nossa caminhada. E essa rede de ajuda é fundamental, de apoio para o suicida se recuperar e recuperar a sua autoestima e dê o primeiro passo na direção certa. Se arrepender. A doutrina espírita nos alerta para o risco de podermos ser suicidas inconscientes ou suicidas indiretos. Isso acontece quando minamos as funções vitais do nosso corpo físico, antecipando o nosso retorno precocemente à pátria espiritual. Na obra No Evangelho segundo o Espiritismo, quantificado por Kardec, O Céu e o Inferno, no capítulo 5 diz, abre aspas, o suicídio não consiste somente no ato voluntário, quando eu mato meu corpo físico, que produz a morte instantânea, mas em tudo quando se faça conscientemente para apressar a extinção das formas vitais, fecha aspas. Pode ser o cigarro, pode ser a bebida alcoólica, outra droga qualquer, lícita ou ilícita. Pode ser por excesso de alimentação, nefasta ao bom funcionamento do nosso metabolismo. Pode ser também o sedentarismo exacerbado ou a busca frenética pela boa forma do corpo com uma carga de exercício arriscado para a saúde através de exercícios muito pesados, de anabolizantes em demasia. No suicídio, aborta-se o projeto existencial de forma abrupta, violenta, sem qualquer injunção do destino. Para quem estuda a doutrina espírita, sabe que se nos programamos para viver 60 anos aqui no planeta Terra encarnado, e se aos 40 anos, cometemos suicídio, ficaremos 20 anos presos até completar os 60 anos. Porque nos programamos para 60. Esses 20 ainda está em funcionamento o nosso fluido vital. E que vai acabar, extinguir com o corpo. Porque a nossa programação foi de 60 anos. E há nesse ato
tão somente a ação da vontade do espírito quando comete o suicídio. Ele pode receber influência, sim, e recebe. Mas ele é dono do seu corpo. O sofrimento ocorrido logo após a morte física tem origem no estoque do fluido vital residual no corpo do suicida. Esse fluido vital ainda fica no corpo do suicida, porque não era a hora dele desencarnar. Por esses 20 anos. E entidades endurecidas, cobradores, podem ficar à espreita, vampirizando o corpo físico desse nosso irmão. E ele vai presenciar. E como nosso irmão não estava programado para desencarnar, ainda provavelmente cumprirá esse tempo no sofrimento em local dolorido para ele, diante do ato translocado que praticou. O fluido vital é o elemento básico da vida, nós sabemos através dos estudos. O princípio que anima todos os seres viventes no plano material. É o que anima a matéria. E é pela morte física que o princípio vital se extingue, salienta Kardec na obra da Gênese. E a violência cometida contra o corpo físico determina estragos importantes na matriz espiritual do suicida, que é o perispírito, da onde é formado o corpo físico, que levarão algum tempo para ser completamente sanadas. Olha que responsabilidade nós temos com o nosso veículo, com o corpo físico. Quantos buscam no suicídio uma saída para um problema considerado insolúvel na Terra? Quantos? São irmãos pressionados pelas mais diversas circunstâncias, sejam materiais, sejam espirituais. Dívidas, perdas dos entes queridos, amores não correspondidos, doenças, rebelando-se contra o mundo, esquecendo do que vão ficar, daqueles seus que ficam. Existe também a dor, sem motivo aparente, uma angústia sufocante que ele não sabe explicar. E em todas essas situações que nós sentimos, no limite das nossas forças, devemos buscar coragem e lembrar que a providência divina jamais nos abandona. Para que haja mérito, é preciso haver também responsabilidade. Isso é a vida, é assim para nós. Ninguém nasce predestinado a se matar. Pelo contrário. Não existe determinismo suicida. A vida é para ser vivida. E por mais que seja difícil essa experiência atual, reencarnatória, não sem esforço, não sem sofrimento, e não sem um eventual sacrifício, como que aparece pela frente. Temos que enfrentar, ter coragem e vontade de seguir em frente. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, nos disse Jesus. Como então nos entregar se nós temos o nosso irmão, governador do planeta, modelo e guia, Jesus de Nazaré? Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja,
por mais abandonado que nós estivermos, por mais sozinho que estejamos, incompreendidos, temos todas as condições de enfrentar e superar as dificuldades. Nós não estamos sós. Temos Deus, Jesus, o nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, que está sempre conosco. Cada encarnação no planeta Terra é um projeto único. Cada encarnação no projeto aqui na Terra é um projeto único. Nossa família, nosso corpo físico, as habilidades pessoais a serem desenvolvidas, questão 132, qual o objetivo da encarnação? Chegar à perfeição e trabalhar as habilidades para o progresso na obra do Criador. Tudo conspira a nosso favor. A torcida é grande lá do alto. Quando nós reencarnamos, ficaram irmãos lá torcendo para que nós pudéssemos seguir e continuar a nossa caminhada. E não por atos treslocados, pelas dificuldades que sabíamos que iriam passar, tirar o nosso corpo físico. Matar. Encerrar o ciclo e o projeto programado antes de encarnar. Então a torcida no alto, lá no alto, por nós é muito grande, especialmente nos momentos mais complicados. Os atos, as respostas que recebemos ajudam e definem o nosso destino. E lembremos, o sofrimento não dura para sempre. Assim como a alegria não dura para sempre. Mesmo que seja muito dolorido, e eu, nesse momento, talvez esteja passando por isso. Quantos e quantos nossos irmãos estão passando por essa dificuldade? Eu mesmo posso estar passando. Mas nós temos que acreditar que nós não estamos sós. Nós temos Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso irmão, amigos espirituais que estão torcendo por nós. Lembre-se, não estamos sós. Está difícil? Está complicado? Está angustiado? Parece que não tem solução? Existe solução. Olhe para o lado. Trabalhe. Cumpra o teu projeto reencarnatório. É assim que os espíritos nos sussurram. Cabe a nós ouvi-los. Espera. Confia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7, Jesus nos traz o lenitivo para que nós não venhamos nos entregar, fracassar, desistir. Não é o fardo pesado, não é o fato que nos leva a matar o corpo orgânico. É a desistência de lutar. E Jesus traz o lenitivo quando diz: eu sou o remédio das almas. E venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Tomai por lema essas duas palavras. Devotamento e abnegação. E sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem, nos falou Jesus. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Sabemos disso, já ouvimos isso. Não espere receber investimento da vida.
Eis um teste. Eis um teste para saber se você terminou a sua missão aqui nesse planeta. Se você está vivo, se você ainda está no planeta entre os encarnados, a sua missão não terminou ainda. Então não vamos cortar, matar esse corpo físico, porque temos que fazer muitas coisas. Não espere receber investimentos, então, da vida. É você. É você, somos nós, que investimos nessa vida e vamos receber, com certeza, a proporção e a intensidade, o fruto do nosso esforço. Somos nós que investimos na vida. E vamos receber a proporção e a intensidade, o fruto do nosso esforço. E não esqueça, valorize a vida, não o suicídio. Valorize a vida e viver é a melhor opção. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja e que possamos valorizar a nossa vida e olhar para o lado, ficar atento para ver se um dos nossos irmãos mais queridos não estão passando por dificuldades e poder ajudar, porque se não fizermos, seremos também cobrados. E não esquecer quando Jesus nos coloca. Todas as vezes que auxiliares o mais pequenino dos meus, é a mim, Jesus, que está ajudando. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, e muito obrigado pela oportunidade de juntos trocar essas ideias e aprender um pouco a luz que a doutrina nos traz. Que assim seja.